Vamos suavizar nosso corpo, vamos relaxar bem para ouvir a história de São Francisco de Assis. Antes, vamos ouvir a sua poesia. Senhor, a sua oração. Fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, perdoando que se é perdoado e morrendo que se vive para a vida eterna. Nasce Francisco, filho de Pietro Bernardone, filho de Pedro e de Dona Pica Bernardone. Francisco nasceu em 1181 e 1182, na cidade de Assis, Itália. Seu pai era um rico e próspero comerciante que seguidamente viaja para a França, de onde trazia a maior parte de suas mercadorias. Foi de lá também que trouxe sua lida e bondosa Dona Pica. Foi batizado em Santa Maria Maior, antiga Catedral de São Rufino, com o nome de João Giovanni. Mas quando Pietro Bernardone voltou de uma viagem à França, mudou de ideia e resolveu trocar o nome do filho por Francisco, prestando uma homenagem àquela terra. Sua mãe era de origem provençal. As primeiras palavras ternas e afetuosas que o menino ouviu foram francesas. Essa língua foi gravada no seu coração, assim. Vamos ler agora, amém. A graça de Deus, nosso Senhor, manifestou-se nos últimos tempos em seu servo Francisco, a todos os verdadeiros amantes da humildade, da santa pobreza. Nele podemos contemplar a superabundância e misericórdia divina, ao mesmo tempo que somos incitados a renunciar à impiedade e à concupiscência deste mundo experimentando com insaciável desejo uma sede de viver em conformidade com Cristo e com a santa esperança. Verdadeiramente pobre e penitente era ele, mas o Deus Altíssimo voltou-se para sua pessoa com tão benigna condescendência que não só o ergueu do pó da indigência e da vida mundana, como também o constituiu discípulo, guia e arauto da perfeição evangélica, como luzeiro ergueu para todos os que creem, a fim de que, dando ele próprio testemunho da luz, preparasse ao Senhor os corações dos fiéis nas veredas da luz e da paz. Como estrela d'alva que brilha entre as nuvens, ele orientou para a luz, com o clarão de sua vida e doutrina, aqueles que jaziam nas trevas e na sombra da morte. E como um arco-íris refuge entre as nuvens luminosas, mensageiro da verdadeira paz, portador do sinal de nossa aliança com o Senhor, anunciou aos homens a paz e a salvação
e foi designado por Deus a imagem e semelhança do precursor, para que, preparando no deserto o caminho da mais alta pobreza, pregasse a penitência pelo exemplo e pela palavra. Dotado ainda de tudo dos dons da graça celeste, enriquecido sucessivamente pelos méritos de inclinada virtude, repleto do espírito de profecia, predestinado para um ministério angélico, totalmente abrasado do fogo seráfico, e arrebatado por um carro de fogo, depois de haver percorrido todos os graus da santidade, veio até nós no espírito e no poder de Elias, como demonstra sobejamente a sua vida. Por isso se pode afirmar que ele prefigura o anjo que sobe do Oriente, carregando o selo do Deus vivo, conforme a predição verídica do outro amigo do esposo, o apóstolo e evangelista São João. Ao abrir-se o sexto selo, vi outro anjo subindo ao nascente, carregando o selo do Deus vivo. Considerando a perfeição de sua extraordinária santidade, chegaremos sem dúvida alguma, dia a dia, à convicção de que esse mensageiro de Deus era o seu servo Francisco, que foi achado digno de ser amado por Cristo, imitado por nós e admirado. O que nos leva a pensar dessa forma, como filhos fiéis e amantes do Pai, e é, acima de tudo, a missão que ele recebeu de convidar os homens a prantear e a dar brados de pesar, a raspar a cabeça, a cingir o cilício, marcar com um tal, em sinal de penitência, a fronte daqueles que o pecado faz gemer e suspirar. Mas o que nos confirma nesses sentimentos é a prova irrefutável de sua verdade, o selo que fez dele a imagem do Deus vivo, isto é, do Cristo crucificado, o selo impresso em seu corpo, não por uma força natural, nem por algum recurso humano, mas pelo poder admirável do Espírito do Deus vivo. Reconheço-me indigno, incapaz de escrever a vida de um homem que merece ser imitado e venerado a todos e jamais teria usado tal empresa, não fosse o afetuado desejo dos irmãos e a unânime insistência do capítulo geral. Além disso, tenho uma dívida de gratidão com meu pai Francisco. Ainda me recordo perfeitamente que em minha infância fui salvo das garras da morte por sua intercessão e por seus méritos. Se agora me recusasse a cantar seus louvores, poderia ser acusado de ingratidão? Sei que Deus salvou minha vida por intermédio dele, pois senti em mim o poder de sua prece. Por essa razão resolvi empreender esse trabalho de reunir a coletânea mais completa possível dos relatos de suas virtudes, atos e palavras, fragmentos hoje dispersos ou esquecidos que haveriam de perecer, infelizmente, se viessem a morrer aqueles que ele tivesse auxiliado. Seria pela graça de Deus
O que nos leva a pensar dessa forma, como filhos fiéis e amantes do Pai, é acima de tudo a missão que ele recebeu de convidar os homens a prantear e a dar brados de pesar, a raspar a cabeça, a cingir o cilício, marcar com um tal, em sinal de penitência, a fronte daqueles que o pecado faz gemer e suspirar. Mas o que nos confirma nesses sentimentos é a prova irrefutável de sua verdade, o selo que fez dele a imagem do Deus vivo, isto é, do Cristo crucificado, o selo impresso em seu corpo, não por uma força natural, nem por algum recurso humano, mas pelo poder admirável do Espírito de Deus vivo. Reconheço-me indigno, incapaz de escrever a vida de um homem que merece ser imitado e venerado por todos, e jamais teria ousado tal empresa, não fosse afetuado o desejo dos irmãos e a unânime insistência do capítulo geral. Além disso, tenho uma dívida de gratidão para com meu pai Francisco. Ainda me recordo perfeitamente que em minha infância fui salvo das garras da morte por sua intercessão e por seus méritos. Se agora me recusasse a cantar seus louvores, poderia ser acusado de ingratidão. Sei que Deus salvou minha vida por intermédio dele, pois senti em mim o poder de sua prece. Por essa razão, resolvi empreender esse trabalho de reunir a coletânea mais completa possível dos relatos de suas virtudes e atos. No dia 4 de outubro, a Igreja celebra a festa de São Francisco de Assis, o pequeno pobre homem cuja vida inspira pessoas de todas as religiões há mais de 800 anos. G.K. Chesterton disse de São Francisco: foi um poeta cuja vida inteira foi um poema. Certamente a maioria de nós está familiarizada com os principais acontecimentos do poema. São Francisco abraça o leproso, Cristo pede-lhe que reconstrua sua igreja, São Francisco despe-se e renuncia a todos os seus bens, arrisca a vida para pregar ao sultão, torna-se a primeira pessoa a receber os estigmas. A desvantagem de estar familiarizado com a vida de um santo é que ela começa a parecer mais um conto de fadas e menos um relato verdadeiro de fé e do heroísmo de uma pessoa real que pode ser uma inspiração para vivermos hoje de maneira diferente. Seria uma tragédia fazer isso com São Francisco, porque sua vida transborda de inspiração para quem deseja viver o Evangelho e aproximar-se de Deus. Embora as histórias de Francisco, a pregar aos pássaros, a domesticar o lobo de Gubã, a jejuar por 40 dias com meio pão de forma sejam belas e profundamente comoventes, pode ser difícil para alguma pessoa ver como esses eventos podem ser aplicados aos problemas que enfrentamos hoje. Para aqueles que sentem ter pouco em comum com São Francisco, que fez tantos milagres, pode ser útil olhar para ele antes de sua conversão.
Isso pode nos ajudar a lembrar que aquele era um homem real, com ambições, desejos e fraquezas reais, assim como nós, mas que foi capaz, com a graça de Deus, de escolher as coisas do céu em vez de escolher as coisas da terra. São Francisco, retratado por José de Ribeira. São Francisco de Assis nasceu no final de 1131 ou no início de 1182. Filho de Pedro e Pica Bernardone, seus biógrafos concordam que Francisco foi criado no luxo e na vaidade da época. Francisco aprendeu latim, o catecismo, a ler e escrever na escola, mas quando jovem foi mais influenciado pelas histórias de cavaleiros e contos de cavalaria que aprendeu com os trovadores que se espalhavam da França para a Itália. Esses poetas cantavam sobre as lendas de Carlos Magno, do rei Arthur e de bravos cavaleiros, e essas histórias tiveram um grande impacto no jovem Francisco. Ele era generoso com seus amigos e com os pobres. E a certa altura, resolveu nunca recusar esmola a quem lhe pedisse. Tomás de Celano, um dos seus primeiros biógrafos, diz: evitando ferir alguém e sendo muito cortês com todos, ele se fez amado universalmente. Esses traços, seu amor pelos contos de cavalaria, sua generosidade para com os pobres, sua cortesia para com todos que encontrava, permaneceram sempre com Francisco e foram as sementes da grande santidade que mais tarde marcaria sua vida. Francisco cresceu em uma época de guerras constantes, quando as cidades lutavam continuamente entre si e a fama era conquistada na batalha. Quando Francisco tinha cerca de 25 anos, surgiu uma disputa entre os príncipes alemães e o Papa Inocêncio III e a guerra explodiu. Como muitos outros soldados da Itália, Francisco decidiu juntar-se aos exércitos papais. Ele gastou uma pequena fortuna preparando as roupas, armaduras e equipamentos de que precisaria para a batalha. Então partiu às pressas para a Puglia, no sul da Itália. No caminho encontrou um cavaleiro vestido de trapos e com pena Francisco tirou as vestes bordadas que levava e deu para ele. Naquela noite dormiu e teve um sonho. Nele a casa do pai estava cheia de armas e soldados, e uma linda princesa seria sua noiva. Quando acordou, ficou por um momento cheio de alegria, mas depois de refletir um pouco, Francisco ficou perturbado, porque concluiu que o sonho não simbolizava a honra e a glória terrena que tanto desejava. Ele continuou sua jornada e na noite seguinte parou em Spoleto. Enquanto dormia, ouviu uma voz dizendo-lhe que voltasse ao próprio país, onde lhe seria revelado o que devia fazer e seguir. No dia seguinte, ele voltou a Assis, onde ficou claro para as pessoas que o conheciam que Francisco era um homem mudado. Como de costume, os amigos o convidaram para uma festa e ele aceitou. Entretanto, não podia mais desfrutar da farra e da bebida. Então, no fim daquela noite, quando todos saíram do salão de festas, ele começou a rezar. Seu biógrafo Tomás de Celano escreve: foi então que a graça divina desceu sobre ele, iluminando-o, e quanto ao nada das vaidades terrenas e revelando-lhe as realidades invisíveis.
de repente foi inundado por uma tal torrente de amor submerso, em tal doçura que ficou ali imóvel, sem ver nem ouvir nada. Com o tempo perdeu todo o gosto pelos negócios e gradualmente se foi afastando do mundo. Depois dessa revelação, nada mais no mundo o satisfazia. Ele só encontrava o contentamento nas coisas de Deus. Mesmo que ainda não soubesse exatamente o que Deus o estava chamando a fazer, ele começou a investir o tempo em orações e meditações, confiando em que Deus lhe mostraria o caminho. Conhecemos o resto da história e sabemos do incrível impacto que a vida de São Francisco teve nas pessoas que ele conheceu em vida, em todos aqueles que leram ou ouviram falar dele. Nos últimos séculos, há uma lição a ser aprendida em cada detalhe e acontecimento da vida de São Francisco, e com essa história não é diferente. Nela vemos o desejo de Francisco de fazer grandes coisas heróicas, sua generosidade para com todos, sua cortesia para com todas as pessoas que conheceu. Esses elementos foram o terreno fértil para o seu crescimento na graça de Deus. Vemos Francisco lutar com o chamado de Deus, resistir por um tempo, mas depois aceitar. Naquela noite, ao final da última festa em que estaria com os amigos, chegou o momento da graça. Ele experimentou o consolo de Deus e viu claramente o vazio do mundo. Depois passou algum tempo em oração, sem saber o que fazer a seguir, mas confiando em que Deus o ajudaria. Aconselho a todos a verem o filme de São Francisco de Assis, de Santa Clara, pois isso enobrece a nossa alma e nos torna mais conscientes do amor de Deus e da força maior. Quando vemos histórias de santos que se consagraram, nós nos elevamos e nos tornamos seres mais brilhantes. Naquela noite, ao final da última festa, chegou o momento da graça. São Francisco experimentou o consolo de Deus. Viu claramente o vazio do mundo. Cada um de nós pode aplicar esse exemplo na própria vida. Talvez os resultados não sejam tão notáveis como os da vida de São Francisco, mas se persistirmos na caridade, nas boas obras, se ouvirmos a voz de Deus quando Ele nos chama, e se permanecermos abertos quando Ele nos mostrar que poder, popularidade, dinheiro e posses, tudo que o mundo nos oferece, nunca nos irá satisfazer, nós seremos mudados, viveremos com mais simplicidade, para poder dar mais aos necessitados. Seremos cheios de alegria que só Deus pode nos dar. Sem dúvida estaremos mais próximos de Deus e poderemos compartilhar nossa fé com mais autenticidade. Ainda nesta vida experimentaremos um pouco do que escreveu São Paulo e do que Francisco viveu tão lindamente. Coisas que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem o coração humano imaginou, tais são os bens que Deus tem preparado para aqueles que o amam. São Francisco de Assis. Então é importante fazermos as orações e procurar seguir o caminho do bem, da luz, do amor e da verdade. São Francisco de Assis nos ilumina, nos protege para sempre, eternamente. Vamos sentir a beleza desse instante.